Bem, amigos, sejam bem-vindos a mais um Comente Bíblia. Então, nós estamos falando aqui sobre Ezequiel, seu ministério, sua história, lá no cativeiro da Babilônia. Em Ezequiel, no capítulo 2, do versículo 3 em diante, vai falar da missão do profeta, né? Missão impossível, tá? Que era profetizar o povo rebelde. O povo rebelde que estava onde? No cativeiro, né? E então, Ezequiel, capítulo 2, versículo 3 em diante, vai falando que até hoje aquela nação de Israel é rebelde, da mesma forma como os antepassados foram rebeldes, né? São obstinados. Verso 4 vai dizer, e verso 5, né? E aí o Senhor diz para Ezequiel, quer eles ouçam ou deixem de ouvir porque são rebeldes, eles vão saber que houve um profeta, que esteve um profeta no meio deles, né? Agora, no versículo 6, o Senhor adverte o profeta dizendo, você não tenha medo dessa gente, não tenha medo do que eles vão dizer, e ainda que eles te cerquem com espinheiros, né? E você viva entre escorpiões, tá? Ainda que seja assim, você não deve temer, você tem que fazer, tem que falar o que eu mando você falar. Da mesma forma como Deus fez com Jeremias, né? Você não vai ter medo, você vai ter que falar as palavras que eu disser para você falar. Verso 7 diz, você lhes falará as minhas palavras, quer ouçam ou deixem de ouvir, pois são rebeldes. E aí versículo 9, 10 diz que o Senhor entregou para ele um rolo, né, um livro, e ambos os lados do livro, do rolo, estava escrito, né, palavras de lamento, prantos e ais, né, tudo a respeito do povo de Deus. Quebrou a aliança que agora estava na iminência de ir para o cativeiro. Ok? Ezequiel capítulo 3, versículo 9, vai falar do mesmo assunto, né? E aí o Senhor diz, versículo 1, diz como é este rolo, como é este livro. E depois vai falar a eles, vai falar à nação de Israel. E aí ele comeu e era doce como mel. Verso 4, o Senhor reforça, diz, diga a eles as minhas palavras. E aí no verso 6 o Senhor vai tratando com o profeta, dizendo, olha, eu não estou enviando você a uma nação estrangeira, uma nação de língua estranha, uma nação distante de você, de sua cultura. Não, eu estou lhe enviando a casa de Israel, né? Certamente, se eu enviasse você a uma nação estrangeira, essa nação iria ouvi-lo, mas eu já sei que eles realmente não vão ouvir. A casa de Israel nunca ouve. Uma coisa que não muda em Israel eles não cumprem o primeiro mandamento, que é interpretado às vezes como ouve, ó Israel, o Senhor, o teu Deus, é o único Deus. Eles não ouvem, não entendem isso, não aceitam isso. E verso 7, né, tá bem claro. O Senhor diz, essa nação, a nação israelita, ela não quer me ouvir, né? Ela não vai querer te ouvir, porque ela está endurecida e obstinada, tá ok? Aí no verso 8, o Senhor diz, porém eu tornarei você tão inflexível e endurecido quanto eles. Não tenha medo deles, nem fique apavorado ao vê-los, embora sejam uma nação rebelde, né? E aí vai seguindo a missão do Ezequiel como um sentinela aí do versículo 10 ao 21. O Senhor envia ele dizendo, verso 11, vá agora aos seus compatriotas que estão no exílio e fale com eles. E diga, o Espírito Santo elevou-me e ouvi esta estrondosa exclamação, que a glória do Senhor seja louvada em sua habitação. Então está se referindo ao templo de Jerusalém, templo que está totalmente profanado pelos ídolos, né? E aí verso 13 diz que ouviu o som das asas dos seres viventes, roçando umas nas outras atrás dele, o som daquelas rodas, né, que ele teve uma primeira visão, um forte estrondo. E aí verso 14 diz que o Espírito elevou ele, né, tirou-me de lá, com o meu espírito cheio de amargura e de ira, com forte mão do Senhor, o Senhor o levantou, né, dali, certo? E aí ele foi aos exilados que moravam em Tel Abib, perto do rio Quebar. E ele ficou 7 dias atônito, ou seja, por 7 dias ele foi ao povo de Deus que estava no exílio, mas ele não conseguiu falar nada, ele ficou atônito. Diz que ao fim de 7 dias a palavra do Senhor veio para tratar com ele. Para tratar com ele porque ele ficou calado durante esses 7 dias, ele ficou atônito, ele ficou sem conseguir falar nada com o povo. É uma das coisas mais difíceis que existe, quando você tem uma missão de falar, sabe que o povo não vai ouvir e você não tem assim nenhum preparo, nenhuma forma de falar ou de fazer com que você seja entendido naquilo que você quer expressar. É algo terrível. Eu passei por algo semelhante, né, nos campos missionários no início da minha carreira. Eu sabia que eu tinha que falar do amor de Deus, da obra de Deus, mas eu não sabia como. Eu tive que aprender com o Senhor mesmo. Agora a repreensão do Senhor no versículo 18 e 19, melhor dizendo, diz assim, olha,
Quando eu disser a um ímpio que ele vai morrer e você não o advertir, nem lhe falar para dissuadi-lo do seu mau caminho ou dos seus maus caminhos, para salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade, mas para mim você será o responsável pela morte dele. Se, porém, você advertir o ímpio e ele não se desviar de sua impiedade ou dos seus maus caminhos, ele morrerá em sua iniquidade, mas você estará livre da sua ou dessa culpa. Está vendo aqui? O que o Senhor está dizendo para o profeta é que você está calado 7 dias aí por medo, preste atenção. Se eles morrerem nessa iniquidade, eu vou cobrar de você, Ezequiel. Eu vou cobrar de você, porque você foi enviado aí para falar. E por que não está falando? Falei para você não ter medo. Por que você está temendo o quê? Né? E aí o versículo 20 vai dar um exemplo similar. Da mesma forma, quando um justo se desviar de sua justiça e fizer o mal, e eu puser uma pedra de tropeço diante dele, ele cairá, ou seja, ele morrerá. Uma vez que você não o advertiu, ele morrerá pelo pecado que cometeu. As práticas justas dele não serão lembradas. Para mim, porém, você será o responsável pela morte dele. Se, porém, você advertir o justo e ele não pecar mais, então certamente ele viverá, porque aceitou a advertência e você está livre também desta culpa. Está vendo aí o problema de ficar calado por medo? Hoje a igreja está calada. Não é medo, porque por trás dessa ideia de politicamente correto se diz que todo mundo tem liberdade de expressão. Embora seja uma coisa que está sendo criminalizada no nosso país agora mesmo, né? Você não tem mais, tem crime de opinião agora. No Brasil, eles colocaram agora crime de opinião. Então, veja bem, o que acontece é que a igreja está calada hoje, não é por questão de não ter liberdade de falar, não é por medo de que as pessoas aceitem ou não aceitem, ou reajam contrariamente, né, antagonicamente ou asperamente à verdade que ela tem que anunciar. Ela está calada porque ela está acomodada, dominada por ideologias do inferno. Aí a pergunta que a gente coloca é o seguinte: o profeta que está ali foi chamado por Deus, levantado por Deus, para falar a palavra de Deus, vai lá e fica com medo 7 dias e é repreendido, ele serve para nós como exemplo em que sentido? No seguinte sentido: qual é a diferença que a igreja vai fazer na terra se ela está no local onde Deus enviou, mas ela está calada, ela não fala nada, ela não faz nada? Ninguém abre a boca para avisar que Jesus está voltando esses dias. Ninguém abre a boca para dizer o seguinte: o negócio é o seguinte, pecado é pecado. Ou você se arrepende do seu pecado, ou você vai ser condenado ao inferno. Sim, tá? Ninguém fala em Atos 17, 30, 31, onde diz que, olha, Deus, ele não leva em conta os pecados da sua ignorância. Mas tem um ultimato aqui, olha, todo homem deve se arrepender. Por quê? Porque já está agendado o dia da vinda do Senhor. Ele vai dar recompensa a cada um segundo suas obras. Ninguém fala mais nisso, não. O negócio é só o seguinte: evangelho de prosperidade. Venha que Deus vai prosperar, vai fazer muita coisa boa em sua vida. Essa é a parte da igreja que ainda fala. Anuncia um evangelho que não é evangelho. Evangelho segundo a carne, segundo os princípios desse mundo, segundo o príncipe das trevas. Esse é o evangelho, que não é evangelho para mim. Paulo disse, olha, ainda que nós mesmos, uma pessoa, um anjo, venha pregar outro evangelho para vocês, seja amaldiçoado, seja maldito, separado do fogo. Mas é isso aí. O evangelho que ainda está sendo anunciado pelas mídias aí, pela TV, é esse evangelho de prosperidade. Não é o de compromisso. Jesus hoje é só Salvador, ele não é mais Senhor de coisa alguma. As pessoas querem servir a Jesus porque ele tem poder de salvar, mas cada um quer viver segundo suas regras, segundo sua própria doutrina e seu caminho pervertido, perverso, pecaminoso. Ninguém se arrepende de pecado. Chega na igreja, tem lá o templo lá, tá com 30 anos que eu estou na igreja, mas tá com quanto tempo que você realmente se rendeu a Jesus, chorou, se arrependeu dos seus pecados, teve um encontro com o Senhor? Tá com quanto tempo que isso aconteceu? O pecado passou a ser uma coisa assim normal na vida da igreja. Gente, isso não pode acontecer, mas está acontecendo, infelizmente. Bom, em Ezequiel, no capítulo 3, você vai ler no versículo 22 aí, sobre a segunda visão da glória do Senhor. O Senhor diz, levante-se e vá para a planície, e lá eu falarei com você. Aí a glória do Senhor se manifestou lá, né? Onde ele se prostrou o rosto em terra, e aí do versículo 24 ao 27, vai dizer que o Espírito entrou em mim, não veio sobre mim, entrou em mim e me pôs de pé, e disse, vá para casa e tranque-se, né? Pois você, filho do homem, será amarrado com corda, você ficará preso, não conseguirá sair para o meio do povo. Farei a sua língua se apegar ao céu da boca, porque para que você fique calado, não possa repreendê-los. Bom, aqui é o seguinte, parece muito com aquela história do pai do João Batista, né, o Zacarias, né?
ele, bom, o anjo chega e diz, olha, você vai ter um filho. Ele duvidou. O anjo disse, ei, você vai ficar mudo aí até o menino nascer. Quando você for dar o nome dele, aí você volta a falar. Né? Aqui é o seguinte, ele ficou uma semana sem falar. Agora ele está sendo corrigido. E a próxima visão é, não, Ezequiel, você não vai ter que falar mais nada. Você vai ficar amarrado dentro de casa. Verso 27. Mas quando eu falar com você, aí eu abrirei a sua boca e você lhes dirá que eu mandava você falar. Quer eles ouçam ou deixem de ouvir, porque são casa rebelde, são povo rebelde. Aí você vai lá no capítulo 4 de Ezequiel, do 1 ao 17, vai falar sobre uma simbologia do cerco de Jerusalém. Ele fala sobre pegar um tijolo, esse tijolo maciço, né? Tijolo de argila, e aí desenhar a cidade de Jerusalém, construir uma rampa ao redor. E aí, veja bem, o versículo 3 onde diz, apanhe uma panela de ferro, coloque como muro de ferro entre você e a cidade e tal. Ela estará cercada e você a sitiará. Isso será um sinal para a nação de Israel. Tá certo? O cerco de Jerusalém, que dura 20 anos, ela está chegando no fim. Vai ser destruída e levada para o cativeiro. Aí o versículo 4 fala sobre ele deitar-se sobre o lado esquerdo e põe a iniquidade da nação de Israel. Você terá que carregar a iniquidade dela durante o número de dias em que estiver deitado sobre o lado esquerdo. E determinei que o número desses dias seja equivalente ao número de anos da iniquidade dela, ou seja, durante 390 dias você carregará a iniquidade da nação de Israel. 390 dias. Dá um ano, né, lunisolar, no caso 354 dias, dá um ano, um mês e uma semana, tá bom? Verso 6 diz que, terminado esse prazo, deite-se sobre o lado direito e carregue a iniquidade da nação de Judá, no caso o Reino do Sul, durante 40 dias só. Né, o tempo que eu determinei para você, e só que assim, um dia para cada ano. Um dia para cada ano. Lembra da história lá de Cades Barneia? Eles não quiseram entrar e por isso ficaram 40 anos no deserto. O Senhor disse agora, vocês tiveram 40 dias para espiar a terra, não trouxeram um relatório positivo, vocês vão ficar rodando aí 40 anos. Para cada dia que eu dei a oportunidade a vocês de observar a terra e não quiserem ver direito, vocês vão passar um ano, para cada dia um ano, rodando aí sem entrar na terra. Agora aqui é o seguinte, 40 dias, aqui representando os 40 anos que Jerusalém, né, vai estar sendo cativa, certo? E é isso. Na verdade, são 20 anos de cerco, mais 40, 60, né? E vamos dizer que o cativeiro todo, está no primeiro e segundo, vai realmente chegar à soma de 70 anos. Tá bom, queridos? 70 anos. Porque Israel está lá desde a época do Império Assírio. Tá bom? E aí ele, versículo 9 ao 16, vai falando umas coisas esquisitas, tipo, você vai pegar pão, pegue trigo e cevada, juntar trigo com cevada, junte feijão com lentilha e painço e espelta, não sei o que é isso. Ponha-os numa vasilha e com eles faça pão para você. E aí você deve comer durante 390 dias. Os 390 dias, enquanto estará sobre ele a iniquidade de Israel. Bom, você estava ouvindo essa expressão? Por que Jesus também se identifica com Ezequiel? Está aqui. Essa questão dele deitar-se sobre o lado esquerdo para levar sobre si a iniquidade de Israel durante 390 dias. E depois de Judá durante 40 dias, que simbolizam 40 anos. Bom, meus amigos, meus irmãos, quem é a única pessoa que levou sobre si as nossas dores e enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras fomos sarados, como está escrito em Isaías 53. Esse é o Senhor Jesus. Ele levou sobre si as nossas iniquidades. Então, é mais um motivo, mais um ponto em que o Senhor Jesus aqui, ele toma o Ezequiel, né, como tipologia dele mesmo, tá bom? E aí termina aqui o texto dizendo que o suprimento da cidade vai ser cortado de água e de alimento, eles vão morrer de fome, porque é o seguinte, o Senhor falou para o Ezequiel fazer comida para ele com esterco humano, aí Ezequiel pediu que não, por favor, nunca fiz isso, nunca me contaminei, aí o Senhor aceitou que ele usasse esterco de vaca. Dá para ser?